Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Joana. Tive uma infância difícil, órfã de pai, e muito cedo tive que ser uma mãe para os meus irmãos, já que minha mãe biológica tinha que trabalhar para nos sustentar. Eu tinha 15 anos quando algo tentou levar meus irmãos, e até hoje lembro desse episódio com muito medo. Nos anos 80, meu pai João foi trabalhar na Serra Pelada. Além de meu pai, tinha minha mãe Margarida e meus dois irmãos, Antônio de 5 anos e Carlos de 8. Eu era a irmã mais velha. Nós morávamos no interior de Pernambuco. Éramos bem pobres, e meu pai disse que ia se aventurar na invasão de Serra Pelada. Não demorou muitas semanas e começamos a receber dinheiro que meu pai nos mandava. Começamos a melhorar de vida e sempre trocávamos cartas com meu pai. E no decorrer de um ano conseguimos ter uma vida mais confortável. Em suas cartas, meu pai nos dizia que estava juntando dinheiro para abrirmos algum negócio próprio. Uma vez ao mês ele nos mandava dinheiro, e minha mãe tinha cautela em como gastar. Então ela acabou fazendo uma reserva. Ela dizia que quando meu pai voltasse, ainda íamos ter como nos sustentar. Depois de um tempo, minha mãe começou a pedir para que meu pai voltasse. Como ele já estava fora há mais de um ano, todos nós sentíamos muita falta dele. Até que chegou o mês de maio, e pela primeira vez não recebemos nenhuma carta do meu pai. Veio o mês de junho e julho, e já eram 3 meses sem notícias de meu pai, e minha mãe então aceitou que ele devia estar morto. Infelizmente, isso era muito comum nos garimpos, de alguém ser morto e a família nunca mais receber notícias. Nossas economias estavam acabando, e tínhamos que arrumar algum jeito de sobreviver. Minha mãe começou a sair para procurar trabalho, e desde que aceitamos a morte de meu pai, minha mãe mudou completamente. Se tornou uma mulher fria e não demonstrava mais carinho com os filhos. Sempre estava mal-humorada e conversa era uma coisa que não existia em nossa casa. Depois de alguns dias de procura, minha mãe conseguiu um emprego em um bar. Ela seria cozinheira e ficaria a noite inteira fora de casa. O peso de ser o provedor da família custou alto para minha mãe. Ela trocava o dia pela noite. E eu via que a felicidade era algo que minha mãe não sentia. Meus irmãos sentiam falta de nossa mãe, então acabei assumindo esse papel. Eu errava tentando acertar, e tinha que me virar em relação à casa e aprender como cuidar dos meus irmãos. Eu não tinha raiva da minha mãe. Eu sabia que quando ela chegava do trabalho, sempre chorava agarrada a uma camisa do meu pai. E mesmo aparecendo pretendentes a ela, todos ela recusava. Ela dizia que se Deus ainda a quisesse com marido, não teria tirado meu pai de sua vida. As nossas reservas tinham acabado, mas graças ao novo emprego de minha mãe, não passávamos fome. Somente eu via minha mãe sempre cansada e amargurada pelo luto. Eu já estava me adaptando a cuidar da casa e de meus irmãos, e seguia a vida como Deus queria. Já era o mês de setembro, e já conseguia cuidar de tudo. Eu conseguia tirar ao menos uma preocupação das costas da minha mãe. E confesso que na época, eu queria que ela reconhecesse todo o meu esforço. Mas isso era em vão, e só me restava continuar me esforçando. Meus irmãos precisavam de mim, e eu sentia que não podia decepcionar ninguém, principalmente meu pai. E de onde estivesse, eu sabia que estava olhando por nós. O tempo assim foi passando, e em uma determinada noite, quando acordei, não vi Antônio na cama. Me preocupei, levantei logo da cama e comecei a procurar por ele. Quando cheguei na sala, o encontrei. E quando perguntei o que ele estava fazendo acordado àquela hora, ele me respondeu dizendo que a mamãe estava chamando por ele. Eu disse que nossa mãe estava trabalhando e não tinha como ela chamar ele. Com carinho, convenci meu irmão a voltar para a cama e voltamos a dormir. Umas 3 noites depois, Carlos me acordou, dizendo que minha mãe estava na porta nos chamando. Eu não entendi nada e disse que nossa mãe estava trabalhando, e ele devia ter sonhado. Novamente coloquei ele para voltar a dormir. Eu fiquei com um sentimento de desconforto, e aquela noite custei a dormir. E naquela mesma noite, quando o sono me venceu por poucos minutos,
Quando acordei, Antônio não estava na cama e logo saí à sua procura. Quando cheguei na sala, Antônio estava tentando abrir a porta da sala. Quando questionei meu irmãozinho, ele disse que nossa mãe estava nos chamando. E quando escutei com atenção, ouvi a voz de nossa mãe pedindo para abrir a porta bem baixinho. Eu me assustei, pois pelo horário era impossível. Nossa mãe só chegava de manhã em casa. E eu sabia que aquelas horas da noite ela não voltaria para casa, pois não tinha transporte naquele horário e nós morávamos bem longe. Senti que algo estava errado e todos os meus instintos ficaram em alerta. Então eu decidi olhar por debaixo da porta e o que ouvi me deixou apavorada. Tinha algo em pé próximo à porta e quando olhei com atenção, reparei que aquelas pernas não eram de uma pessoa. Havia uma pelagem negra e possuía algo como cascos. Eu gritei, dizendo que aquilo devia ir embora e a voz de minha mãe continuava nos chamando. Eu fiquei assustada e só peguei o Antônio e levei correndo para dentro do quarto. A partir daquela noite, nossa paz acabou. Aquele ser começou a ir todas as noites à nossa casa e eu já não conseguia dormir. E na noite seguinte, aquilo foi até a janela do nosso quarto. Eu não conseguia explicar, mas aquela era a voz da nossa mãe, meiga e carinhosa, assim como ela era antes de meu pai morrer. Alguns minutos depois, aquela voz se calou. E eu escutei se afastando, indo em direção à frente da casa. Eu então saí do quarto e a acompanhei, e quando cheguei na sala, vi aquele braço peludo entrando pela veneziana que ficava ao lado da porta. Tinha garras e tentava alcançar a maçaneta. Eu fiquei apavorada, mas mesmo com muito medo, eu peguei uma cadeira e acertei aquele braço. Ao ser acertado, ele puxou o braço rapidamente. Aquele ser chorava e continuava a usar a voz da minha mãe, pedindo sempre para entrar. Eu fui até a porta e tirei a chave e escondi para evitar que meus irmãos abrissem a porta, caso eu caísse no sono. Eu comecei a gritar, dizendo que aquilo devia ir embora. Sei que aquela coisa se enfureceu e começou a bater com força na porta e nas janelas. Batia nas paredes, mas sempre usando a voz de minha mãe. Aquelas noites eram verdadeiros pesadelos e eu não sabia quanto tempo aguentaria até que aquilo invadisse a nossa casa. Na manhã seguinte, chamei minha mãe, esperei ela descansar e depois disse que queria conversar. Contei a ela tudo o que estava passando nas últimas noites e, como sempre, ela foi fria comigo. Disse que eu já tinha passado da idade de inventar monstros e que, principalmente, ela não gostava de mentiras. Eu continuei dizendo que tudo era verdade, mas ela se recusou a acreditar em mim. Eu não tinha com quem conversar e muito menos pedir ajuda. Então me restava tentar defender meus irmãos o máximo que podia. Naquele dia, quando minha mãe chegou no trabalho, ela chegou bem irritada e uma colega de trabalho perguntou se tinha acontecido algo. Ela contou que eu estava contando mentiras para chamar atenção. Então sua colega ouviu com atenção as reclamações de minha mãe. Essa colega, então, muito séria, disse: "Olha, eu não quero te assustar, mas quando eu era criança, meus avós me contavam histórias sobre uma criatura muito parecida com o que sua filha descreve. E esses relatos nunca acabavam bem, já que os pais não davam atenção aos pedidos de socorro dos filhos. Essa amiga contou à minha mãe vários relatos de tragédias envolvendo esse tal ser, e minha mãe ficou com o pé atrás. E mesmo não acreditando muito nessa história, decidiu pedir ao chefe uma noite de dispensa, e deu a desculpa que não estava se sentindo bem. E como ela era uma funcionária muito assídua, conseguiu ter essa noite de folga. Minha mãe parou e pensou que eu era uma boa filha e que não inventava esse tipo de coisa. Pelo contrário, eu nunca levava nenhuma reclamação ou problema para ela e sempre tentava resolver as coisas sozinha. E com as palavras dessa colega de trabalho, ela resolveu voltar para casa e entrou pela porta da cozinha tão silenciosamente que nem percebemos. Já passava das 9 da noite e logo após eu colocar meus irmãos para dormir, levei um susto quando vi minha mãe entrando pela cozinha. Ela fez sinal de silêncio e falou baixinho que iria ficar comigo aquela noite. Eu fiquei muito feliz, pois senti que minha mãe finalmente tinha acreditado em mim. Não demorou muito tempo e aquela coisa logo apareceu. Aquela voz era doce e naquela noite chamava pelo meu nome. "Joana, abre a porta para a mamãe." Só que aquilo era impossível, já que minha mãe estava do meu lado. Minha mãe foi andando devagar até a veneziana da sala e começou a brechar. Ela contou
que vi um ser alto e magro, e suas pernas possuíam cascos. E sua cabeça tinha 2 chifres enrolados para trás. O tronco lembrava de uma pessoa, mas em vez de unhas possuía garras. E da boca daquela monstruosidade saía uma voz idêntica à dela própria. Meus irmãos acordaram, e minha mãe foi logo para perto deles. O monstro continuava dando ordens para que abrisse a porta para ele. Minha mãe tomou coragem e gritou para aquele demônio ir embora. Aquilo, quando percebeu que havia sido descoberto, ficou furioso. Deu gritos monstruosos e começou a correr ao redor da casa. Batia com força nas portas e janelas, porém não tentou entrar de verdade. Aquilo era mais para aterrorizar a gente. Naquele momento percebi que talvez a razão daquele ser pedir para entrar seja porque ele precisava da permissão dos moradores da casa, para enfim poder adentrá-la. Minha mãe gritava, dizendo que aquele ser não era bem-vindo, e após vários minutos de urros e batidas fortes pelas paredes, tudo ficou em silêncio. Eu acho que aquele ser enfim tinha ido embora. Minha mãe pediu muitas desculpas por ter nos deixado sozinhos, e me abraçou pedindo perdão por ter duvidado de mim. Após esse episódio, nada mais aconteceu. Porém, pouco tempo depois, nos mudamos daquele lugar. Como nossa casa ficava afastada e não tínhamos vizinhos, minha mãe não quis arriscar a nossa segurança. Em nossa nova casa, enfim, minha mãe conseguiu um emprego melhor, e aos poucos foi voltando a ser aquela mãe doce e carinhosa como era antes. Até hoje não sei o que era aquilo. Eu cresci e constituí família, e me tornei uma mãe muito cautelosa. Às vezes as crianças falam as coisas, e os adultos não dão atenção. E na minha opinião isso é um grande erro, pois eu sei que o mal sempre tenta primeiro se aproximar dos mais frágeis. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe o seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.